mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. A câmera? Glória a Deus! Aleluia! Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Esses são os idiomas. O nome do Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você nessa manhã. Está começando mais um programa, o meu, o seu, o nosso programa, Aos Pés da Cruz. Programa que tem como objetivo mostrar para você a praticidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria, o Evangelho é prático. Então nós estamos aqui trazendo à sua casa, trazendo ao seu lar assuntos pertinentes à palavra de Deus, à Bíblia, o nosso convívio social, a nossa vida na prática, amém? E hoje, como
eu falo todos os dias, né? É um programa muito especial hoje. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante para as nossas vidas, né? Antes de apresentar o nosso convidado especial, quero aqui apresentar o nosso escudeiro aqui, irmão Joel Martins. Bom dia, irmão Joel. Bom dia, Saulinho. Bom dia a todos os ouvintes. Opa. Tá pegando agora? Tá. Aí, agora tá funcionando. Bom dia, Saulinho. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao nosso amigo Felipe. Sempre um prazer estarmos aqui. Graças a Deus estamos aqui mais um sábado depois do feriado, né? Um feriado que não é feriado, porque agora todo dia é feriado, né? Todo dia é feriado, né? Feriado meio estranho, né? Sim. Mas graças a Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui e que esse programa seja abençoado e que nós possamos passar a mensagem da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E aqui no meu lado aqui, tenho a grata satisfação de ter esse amado no nosso lado hoje, atendendo o nosso convite. Nós que congregamos juntos na Igreja Evangélica de Pinheiros, e hoje ele serve a Deus lá como presbítero, né? E também é um grande profissional da saúde, é enfermeiro, também dá aulas também de enfermagem também. E hoje vai nos ajudar hoje, né, a entender e explicar para vocês, meus irmãos, essa situação toda do coronavírus, né? Então, antes de eu fazer a introdução aqui dessa situação, quero dar as boas-vindas ao nosso irmão Felipe Moreira. Obrigado, pastor Saulo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui com vocês. Falando daquilo que eu gosto, aquilo que o Senhor me deu a oportunidade de fazer e trabalhar, que é com a área da saúde. E nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, falar um pouquinho sobre essa situação e tirar algumas dúvidas relacionadas aí a essa fase que nós estamos vivendo. Obrigado. Amém. E você, se tiver alguma dúvida sobre o coronavírus, hoje o nosso tema hoje vai ser esse, né? Lidando com essa situação do coronavírus. E a grande pergunta que está no ar é o seguinte: é sério ou não é sério? Porque tem muita gente, Joel, que está argumentando o seguinte, né? Esse coronavírus não é tão sério, não, porque se a gente for comparar com as outras patologias, com as outras doenças, é muito mais mortes. E então, por que vou usar o que todo mundo diz, né? Por que essa frescura toda de ficar em casa, quarentena e não sei o quê? Então, nós precisamos, né, ter uma orientação de um profissional que lida com isso, sabe da situação, de como está, o que está acontecendo realmente, né, para que a gente possa ter ciência disso, né. Lógico e óbvio também que tudo isso acontece com a permissão de Deus, não é verdade? Sim. Então, antes do irmão Felipe começar a elucidar esse assunto, você pode estar comentando aqui também na nossa live, fazendo perguntas, eu tenho uma dúvida, tal, e a gente oportunamente vai estar respondendo, né? Eu entrei aqui no site do Ministério da Saúde, e esses dados que eu tenho aqui, eles foram dados até 7 horas e 38 minutos de ontem, os dados, informações atualizadas do Ministério de Saúde. O Brasil hoje tem como casos diagnosticados 91.589, são os casos diagnosticados, né? Sendo que nesses casos 6.329 foram a óbitos, ou seja, 7% de mortalidade que está acontecendo até ontem, né? 47.221 ainda estão em acompanhamento, né? 38.039 foram recuperados e 1.642 mortes ainda estão sob investigação. Então, esses são os dados oficiais do Ministério da Saúde até 7 horas e 38 minutos na data de ontem. Hoje é possível que aumente ou não, né? Irmão Felipe, presbítero Felipe, ou irmão Felipe, como queiram, esse problema é sério ou não é sério? Irmãos, é sério. É sério. Seríssimo. É sério. Algo que consegue mexer com toda a estrutura mundial, a gente não pode tratar como algo que não seja sério.
Se nós pegarmos desde o começo do ano, particularmente desde a virada do ano, nós só estamos falando sobre um assunto. Sim. É claro que vai ter uma série de linhas de defesa, tanto para a questão da manutenção, de medidas como isolamento, distanciamento social, quanto outras, tá bom? Mas uma coisa que a população precisa entender é que é algo sério. Precisa sim de atenção. Pessoas estão indo a óbito porque estão sendo contaminadas com esse novo vírus. Então, no contexto de preservação e cuidado da vida, nós precisamos lidar com isso como algo sério. E como que nós lidamos com isso? Seguindo as orientações que nos são passadas. E aí, à medida do programa, nós vamos conversando. O que as pessoas precisam entender é que todos os dias nós estamos expostos à contaminação por vírus. Esse vírus do coronavírus, né, ele é de uma família dos coronavírus, e essa palavra corona se dá muito pela característica estrutural do vírus. Na forma de uma coroa, né? Exatamente, ele tem ali uma forma de uma coroa, então ali foi se dado o nome de corona, e desde então nós, enquanto sociedade, estamos tendo contato com algumas mutações de vírus há muito tempo. Quem se lembra, em 2002, nós tivemos a SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, sim, que também não tinha tanto um poder de contaminação, né, de transmissão, mas que tinha um poder de mortalidade muito alto, uma letalidade muito alta. Depois, em 2012, nós tivemos a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né, que também é uma espécie, uma mutação do coronavírus, né, que acabou atingindo as pessoas. E também teve uma taxa de letalidade, se eu não me engano, de quase 35%. Então, essa exposição a algo novo, a um agente novo e agressivo, precisa ser tomada com cuidado. Nós precisamos ter e nos prevenir para que nós não venhamos, com o passar do tempo, olhar para trás e ver que pela nossa falta de empenho e, propriamente dito, pela nossa falta de preparo, nós perdemos muitas pessoas ou foi contaminada muitas pessoas de maneira a ser agressivo. Então é um problema muito sério, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né? É um problema mundial. Hoje nós vimos que começou lá na China, né? E isso tomou. Hoje em dia, o que é a distância hoje em dia? Você pode atravessar o mundo em um dia e pouquinho. Hoje está tudo globalizado, né? Tá tudo... Hoje você consegue ir de um ponto ao outro do país com uma rapidez muito grande. Sim. Então, o que acontece aqui, eu posso levar muito facilmente, não agora, porque agora nós estamos num período de distanciamento, mas em períodos normais eu posso levar para o outro lado do mundo em menos de um dia e meio. Então, respondendo à primeira pergunta, é sério, existem muitos profissionais, cientistas, médicos, profissionais da saúde empenhados em pesquisar diuturnamente mais sobre essa nova característica de vírus para que nós consigamos sair dela o quanto antes. Mas a população precisa entender que é algo sério. É muito sério, né? Só para complementar. Ele é sério pela mortalidade, né, pelo índice de letalidade, ou você acha que ele é mais sério pelo índice de contágio dele? Ele primeiro começa a ser sério por ser novo. Então, tudo que é novo, o nosso organismo ele não reconhece. A gente não tem como lidar com isso, porque ele é novo. Entendeu? Então, o fato dele ser algo novo, ele já expõe, a gente já sai um pouco atrás no contexto de encarar esse vírus. Porque nós ainda não criamos no nosso organismo uma estrutura diferente, uma estrutura de defesa para poder combater esse agente. O coronavírus, o Covid-19, ele tem uma taxa de transmissão uma média taxa de transmissão. A média é que uma pessoa pode transmitir até para mais 3. Então, eles têm a capacidade de ser transmitido de uma forma mais rápida. A forma de transmissão dele é uma forma muito simples, é através de gotículas. Então, o ato de espirrar, tossir, o ato até mesmo de falar pode liberar esse agente. E o que nós temos hoje é que a taxa de mortalidade dele é uma taxa mais reduzida. Então, para a gente conseguir ter mais ou menos uma noção de números, nós temos uma taxa alta de infecção, a taxa média alta de infecção,
Então, nós temos ali de cada 100%, 80% das pessoas vão ser assintomáticas. E aí eu já faço a primeira observação, porque é aí que também mora o perigo. As pessoas não demonstram sinais clínicos que está contaminado pelo coronavírus, mas ao mesmo tempo ela continua sendo transmissor. Exatamente. 80% das pessoas são assintomáticas. 80%? Em média, 80%. Dessas outras 20 que vão apresentar os sinais do contágio, da contaminação, de ter pego o coronavírus, eles vão precisar de um acompanhamento médico. E aí parte deles vão até o atendimento, vão ali passar por um processo de isolamento, aí sim isolamento, vão ali passar pelo processo de cuidado. Desse 20%, em média, 5% vão ser casos mais graves. E aí que está a grande preocupação do sistema de saúde. Por quê? Porque se eu tenho 5% de pacientes graves de um montante muito grande, eu não vou ter estrutura de saúde para tudo isso. Agora, se eu, através do distanciamento social, e é aí que ele segue a linha de raciocínio, muitos falam sobre a curva, de achatar a curva, é exatamente isso. Eu sei que eu vou ter de 5% a 4% de pacientes graves, que vão precisar de UTI, de tratamentos mais agudos. Então, eu vou diluindo isso à medida com que aquele que vai se recuperando tem a oportunidade de sair e outro ocupar o seu lugar. Agora, se eu tenho uma demanda de 4% do montante que é muito grande, o sistema de saúde vai colapsar. Que coisa, hein? Tem uma irmã aqui que ela conta algo muito interessante aqui, né? É a irmã Cris. Pai Senhor, irmã Cris, Deus abençoe. Sim, irmã. Ela está em Amsterdã. Olha só, nós estamos lá na Holanda. Olha que beijo, né? Lá é tarde. Então ela diz boa tarde, que é de manhã, mas lá é tarde. Olha o que ela diz aqui, meu Felipe. Ó, boa tarde. Que lindo ouvir algo que engrandece o nosso dia. Estou em Amsterdã. Aqui na Europa não está fácil. Situação lá na Europa, né? Mas vejo que está começando a melhorar. A quarentena lá em Amsterdã era até dia 1º de junho. Se estendeu até dia 1º de setembro lá. Minha preocupação com o Brasil, porque agora vocês estão entrando no período de frio. E aqui saímos do frio para a primavera. Percebo que no inverno tivemos mais doentes. Então esse vírus ele atua mais no inverno, né? Ele tem uma preferência, porque tem gente que diz assim, quando começou essa onda de coronavírus, algumas pessoas já começaram, até notícia aqui no Brasil, muitos até disseram o seguinte, até um doutor famoso na mídia, ele disse isso até, não, aqui não vai ter problema, porque aqui é um clima quente, ouviu isso, né? Aqui faz muito calor e o vírus não suporta muito calor. Tem esse estudo de como que esse vírus ele lida com o clima, ou como que funciona assim? Como eu falei no começo, é um vírus que ainda ele está sendo estudado e levantado as suas características, né? Sim. É claro que a gente sabe que em locais mais frios, né, a tendência de circulação de vírus, por uma série de coisas, né, a gente costuma utilizar transporte com os vidros mais fechados, a gente costuma ficar mais aglomerado. Sim. Então, a característica do frio, ela acaba favorecendo o propagar do vírus. Tá? Entendi. No organismo, a gente sabe que durante o período de inverno, nós temos maiores incidências de doenças respiratórias. Sim. Pela própria característica do clima. E nós sabemos que o coronavírus, ele inicia boa parte dos seus sinais clínicos e ele tem uma porta de entrada pelo sistema respiratório. Então a gente consegue associar que no período de frio a gente tem uma maior incidência de doenças relacionadas à parte respiratória. Agora, em relação ao corpo, eu escutei uma explicação que eu achei muito interessante, que diz assim, a temperatura do nosso corpo ideal, ela é a mesma nos locais quentes ou nos locais frios. Nós temos uma temperatura fisiológica. Sim. É claro que para eu manter a minha temperatura fisiológica em lugares frios, eu vou ter que utilizar mais agasalhos. Sim. Em lugares quentes, eu não vou precisar utilizar. Mas a estrutura orgânica de temperatura do nosso corpo é a mesma em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Tá? Até que a febre, quando a pessoa tem febre, é o mesmo. É o mesmo.
né? Começa ali, começa uma fase febrícula, aumenta um pouquinho da temperatura, 37, 37,4, inicia a febre, período febril, e aí nós temos todo o processo. Sim. Então, é claro que períodos e locais frios, eles são mais propensos a terem ali a presença de lesões respiratórias, doenças respiratórias. No entanto, a gente precisa entender isso, tá? Que a estrutura corpórea, né, a nossa temperatura corpórea, a necessidade fisiológica, ela permanece a mesma em qualquer lugar, porque somos todos criação do Senhor e somos né, homens, mulheres, aqui em qualquer lugar. Padrão, né? Padrão, né? Então, como lidar então com o coronavírus? Porque não tem remédio ainda, não tem vacina, e a principal forma de prevenção é o isolamento, né? A gente estava conversando lá fora, e é uma coisa muito interessante que a Bíblia já tem essas medidas, né? Você estudou a Bíblia, alguns textos, né? Olha só que coisa linda, né? O que a Bíblia diz sobre... É muito interessante. O Antigo Testamento, hein, gente? Porque nós temos hoje o distanciamento social como uma ferramenta, como eu disse para vocês, para achatar essa curva. Sim. Essa é a explicação. Nós vamos ouvir e já estamos ouvindo muito falar sobre o achatamento da curva. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso, que o achatamento da curva é você diluir o número de contaminados e de que foram contaminados, que estão aí com o vírus, e principalmente diluir o número de pessoas que vão necessitar de uma intervenção mais aguda de hospitais, UTI, respirador. Sim. Então, esse isolamento social, ele é uma das medidas a serem tomadas. Mas é interessante porque esse vírus ele também trouxe para todos nós a importância de se manter condutas simples, né, de cuidado. Uma delas é a questão da lavagem das mãos. Sim. A gente sabe que o vírus, né, o coronavírus, o Covid-19, ele é um vírus que veio, a princípio, da China, é um vírus que provavelmente tem ali o seu início em algum animal de espécie roedora ou morcegos, e ali pelo contato com o ser humano acabou passando. Essa é uma das linhas de defesa da propagação do vírus. Sim. Só que esse vírus, ele tem uma característica. Olha só como é que é as coisas. Apesar de ser um vírus que nos desperta muita preocupação, ele tem uma estrutura que reveste o vírus, que é uma estrutura gordurosa, uma estrutura lipídica. Sim. E eu escutei ontem, novamente, uma outra explicação que me chamou muita atenção. Se essa estrutura do vírus é gordura, quando uma dona de casa, ou nós, quando nós vamos ali fazer os nossos serviços, ajudar em casa, nós vamos tirar a gordura das panelas, o que nós utilizamos? Detergente, sabão. Esse sabão tem o poder de tirar, de destruir a estrutura de gordura. Por isso que a lavagem das mãos é tão importante. Porque a estrutura que reveste esse vírus é lipídica, é gordura. Então, quando eu lavo as minhas mãos de maneira correta, eu estou destruindo a estrutura viral que pode haver na minha mão. Outro ponto importante são os cuidados básicos. Por exemplo, a questão de bons hábitos, né? Se for espirrar, não espirrar fazendo aquela nuvem de gotículas, né? Mas espirrar preferencialmente num lenço ou num papel que você possa descartar, ou então utilizando a parte de dentro do braço. Ao tossir, a mesma coisa. A higienização das mãos com álcool gel é importante. O álcool gel, ele tem a capacidade, a estrutura álcool gel a 70%, de destruir essa estrutura também lipídica do vírus. E há alguns estudos que mostram que o álcool gel pode destruir até 85% a 90% da estrutura viral. Mas olha que interessante, água e sabão destrói mais de 92%, 94%. Que coisa. Então, água e sabão têm um poder fantástico no controle desse vírus. E aí nós vamos manter a questão do distanciamento, até na prática de esportes. Tem um estudo muito interessante de duas universidades de fora que mostram que para se manter ali um distanciamento seguro, para aqueles que estão fazendo caminhada, o ideal é manter um distanciamento de no mínimo 4 metros. Se você for fazer a prática da corrida, o ideal é você manter um distanciamento no mínimo de 10 metros da segunda pessoa.
E se você for fazer uma prática de ciclismo, o ideal é manter no mínimo 20 metros da pessoa que está à tua frente, para que, se caso ela soltar algum tipo de aerosol, esse aerosol não venha a estar de encontro com vocês, com quem está participando e está praticando esporte. Mas é interessante que alguns versículos bíblicos me vieram à mente de ontem para hoje. Quando você pega, por exemplo, é claro que o contexto é outro, a intenção não é tirar o texto fora do contexto, tá, irmãos? Sim. Mas quando você pega lá, por exemplo, o Êxodo capítulo 30, as ordens do Senhor para entrar no tabernáculo é fazer a lavagem das mãos. Então você percebe que lá no Antigo Testamento o Senhor já se preocupa com o contexto da higienização. E ele diz lavagem das mãos, e ali ele fala sobre aquele que não fizer isso contaminará o templo. Claro que existe muito, é um estudo profundo para se fazer. Mas olha a questão da preocupação, a estrutura da escrita, né? Isso, é. Cuidado de se fazer a higienização das mãos. Em outros momentos, é claro que o contexto de saúde era totalmente diferente, Com certeza, mas em alguns pacientes que apresentavam determinadas doenças, a orientação era que eles ficassem em casa, afastados da congregação, ficassem ali isolados, alguns por 7 dias, fazendo a purificação. Então já tinha algumas orientações relacionadas ao Antigo Testamento, falando sobre a questão do distanciamento em casos específicos. Quando tocava em alguma coisa contaminada ou morta, também tinha um processo de purificação de 7 dias. Então olha o cuidado de Deus para que outras pessoas não fossem contaminadas. Você pega, por exemplo, o Novo Testamento, é comum as pessoas na escrita bíblica, quando se assentavam para fazer as suas, ou entravam na casa de alguém, ou sentavam para fazer as suas refeições, fazer a lavagem das mãos. Passava-se ali uma bacia com água e é feita a lavagem das mãos. Então são pequenos detalhes que a gente já percebe o cuidado de Deus, sabendo da nossa estrutura orgânica. Sim. Filhos, olha, existem muitas coisas que podem contaminar o seu corpo. Então a lavagem das mãos está presente na palavra. Que coisa, então são coisas que, se nós entrarmos mais na palavra, nós ainda vamos trazer mais textos e ensinamentos que vão de acordo a princípios de higiene básica e cuidados sanitários. E isso numa época em que as pessoas ainda não tinham conhecimento que tinha vírus. Às vezes eu fico pensando, como você falou, eu fico pensando, eu como povo de Israel, ouvindo essas orientações, eu fico, mas por que eu tenho que lavar a mão? Isso não tem problema nenhum, e olha só como que Deus ele é cuidadoso, né? Embora eu não tenha o conhecimento, hoje nós temos um conhecimento avançado, que é sobre vírus, bactérias, né? Mas naquela época eu acredito que não essa ciência ainda não estava vamos dizer assim, desenvolvida ainda, né? Então você vê o cuidado de Deus, né, Felipe? Das nossas vidas, né? Com o seu povo, né? Então ele cuida da gente, não é verdade? Hoje nós já sabemos, e principalmente dentro do ambiente hospitalar, quem entrar no ambiente hospitalar sempre vai olhar assim, lave as mãos, campanha de higiene das mãos, lave. Por quê? Porque nós somos os maiores transmissores de micro-organismos. E se dentro dessa estrutura do corpo humano, um dos maiores agentes de transmissão ou de locomoção de micro-organismo é a nossa mão. Então, o simples fato de higienização das mãos já é, primeiro, uma barreira importantíssima. E é claro que hoje, né, nós precisamos ser obedientes. Acho que a questão da obediência também é algo que está dentro das Escrituras. E hoje se fala para o uso de máscara, né? A máscara simples de tecido, quem tiver outras máscaras, a confecção de máscara, virou até hoje uma nova fonte de renda para algumas pessoas. Algumas pessoas, é verdade. Tem muita gente fazendo máscaras. E isso é muito importante, porque se eu tenho o vírus e eu uso a máscara, eu já bloqueio a saída do vírus. Sim. Né? Então eu já estou protegendo outras pessoas. Se eu não tenho vírus e utilizo a máscara, eu também estou me protegendo que eu venha a fazer a inspiração. Porque a gente sabe que o vírus, esse coronavírus, né, o Covid-19, ele entra pela estrutura nasal, ele tem ali, ele acaba encontrando com as células de revestimento do nariz, da garganta, por isso que os primeiros sinais geralmente é coriza, nariz escorrendo, garganta coçando, irritando. Gripe, né?
A princípio parece uma gripe. Parece os primeiros sinais de uma irritação. Isso. Às vezes a gente escuta, mas é uma gripe. Ele não é, a estrutura viral dele é outra, né? A estrutura de infecção da gripe é o influenza. E nesse caso nós estamos falando do coronavírus, né? Sim. Então a estrutura de infecção é outra, mas os sinais são parecidos, porque o nosso organismo fala, nosso corpo fala. Então você pega, por exemplo, uma febre é o seu corpo que está dizendo, olha, alguma coisa entrou aqui dentro e a gente está tentando combater. Nós estamos combatendo aqui. E é isso que acontece. Então ele entra pela estrutura respiratória superior, ele acaba ali atacando as células de revestimento dessa estrutura respiratória, nariz, garganta, e aí ele começa então o processo de entrar na célula, porque o vírus em si não é uma estrutura viva. Ele precisa de uma célula para colocar a sua característica genética para daí se tornar uma estrutura viva. Então, esse vírus ele consegue entrar na célula e vai se multiplicando. E quando ele vai descendo pela via aérea, ele passa nariz, boca, ele vai para a traqueia, depois ele entra onde? Pulmão. Aí que está o problema. A estrutura pulmonar, como todo processo inflamatório, ela vai ficar como? Ela vai, primeiramente, ela vai absorver mais água, reter mais água, ela vai aumentar o processo de temperatura, ela vai ficar mais quente. Então, imagine o seu pulmão inflamado. E aí que é onde as pessoas entram no quadro de síndrome respiratória mais grave e precisam de tratamentos. Então, quando a gente fala de cuidados, é porque eu não sei, ninguém sai escrito assim, eu vou ser um paciente grave daqui a 15 dias. Não tem como prever, né? Não dá. E a gente sabe que nós... prever isso, né? Na verdade? Nós temos um público mais vulnerável, né? Que são as pessoas que já têm uma doença, imunodeprimidos, pacientes acima de 60 anos, que têm doenças O famoso grupo de risco. Famoso grupo de risco. São pessoas mais que têm ali uma fragilidade a contágios de vírus. É uma fragilidade estrutural, uma fragilidade fisiológica, pelo processo, muitas vezes, do próprio envelhecer. Então, todo cuidado é necessário com esse público de risco. Que coisa, hein? É impressionante, eu estava observando, é impressionante como que a gente leva a mão ao rosto, né, cara? É impressionante a quantidade de vezes que a gente leva a mão ao rosto. E é até involuntário, né? Involuntário, de forma totalmente involuntária. Você estava falando aí do índice, né, de contágio das pessoas, que 80% das pessoas não apresentam, né, os sintomas. Teve até uma entrevista aí de um prefeito que ficou até famosa, né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí, se vocês viram, que ele falou que praticamente todo mundo ia pegar esse vírus, né? Ele até falou, você que está com medo, não fica com medo não, porque você também vai pegar o vírus. Foi até um pouco cômica a entrevista, mas isso faz sentido mesmo? Provavelmente todo mundo vai ter contato com esse vírus e grande parte não vai nem apresentar os sintomas? Isso, e ele não está errado não. À medida com que o tempo for passando, a grande parte da população vai ter contágio por vírus, e isso gera ali uma estrutura até favorável, porque você começa a criar anticorpos para isso, e acaba sendo ali um cinturão de proteção para novas contaminações. O nosso organismo ele precisa reconhecer o vírus e criar anticorpos para isso. E aí ele só consegue isso através de contato com o vírus ou vacina. Então nós vamos, em algum momento, a maioria da sociedade vai mesmo pegar o vírus, vai criar anticorpos, e aí nós vamos estar preparados para isso. Tá? Isso aí vai acontecer. A grande diferença é se todo mundo pegar ao mesmo tempo, ou se todo mundo for pegar num período mais prolongado. É claro que quando se fala do contexto político, né, ele até conversava com o irmão lá fora, há uma briga política muito grande. Então você vai ver aí que tem a briga política, né? Então você vai ver que há pessoas que defendem a parte econômica, então o retorno às atividades normais, e existem outras pessoas que defendem a questão do distanciamento e isolamento, nesse período manter como nós estamos algumas estruturas fechadas. Nós não estamos aqui propriamente dito para dizer qual é o certo A ou B, porque todos, principalmente quando eu falo dessa questão de distanciamento, eu sei que é uma barreira utilizada mundialmente para que a gente consiga diminuir os números de infectados de uma vez só. Mas, politicamente, há sim uma estrutura, então a gente tem que tomar muito cuidado como cidadão e também como povo de Deus para tudo aquilo que nós estamos ouvindo. E, acima de tudo, como eu falei, existem orientações que visam o bem da sociedade.
Então a gente precisa estar sempre ouvindo pessoas que são sérias, né, que realmente são renomadas e que estão trazendo as suas informações baseadas em estudos bem escritos científicos. E como eu falei para vocês no começo, a taxa de morbidade, né, de infecção, de transmissão do vírus é de média alta. Tá? Praticamente a capacidade de transmissão é média, ou seja, uma pode transmitir para 3 até mais pessoas. Mas a taxa de mortalidade ainda é baixa, mas nós não podemos abaixar a guarda nesse momento. São Paulo, ontem, o governador disse que alguns pacientes que estão internados em São Paulo serão encaminhados para outras unidades hospitalares de todo o interior de São Paulo, porque a capacidade de UTI de São Paulo já está chegando perto de um nível bem alto. Já era difícil, agora começou a ficar um pouco mais cheio as unidades hospitalares. O Vale, a nossa região, ela é uma região muito boa. Tá? E uma estrutura, tem uma estrutura boa, né, Felipe? Eu gosto muito da estrutura do Vale. Eu já trabalhei em várias cidades aqui, particularmente São José, uma cidade diferenciada, tá? É uma cidade com uma estrutura hospitalar muito boa. E eu posso dizer que a estrutura de saúde, gestores de saúde da cidade têm feito um bom trabalho até agora. Amém, amém. Eu estou entrando aqui para a gente ver como que está a situação aqui em São José. Você sabe como é que está a situação? Eu não sei, atualizado eu não vi. Ontem aqui, eu também não tive contato. Coronavírus em São José dos Campos. Vamos lá. Aqui na nossa cidade, como o Felipe disse, nós temos, graças, né, a Deus, assim, vamos agradecer a Deus primeiro, informe epidemiológico. Tá aí? Aqui, ó, boletim. Esse boletim é de dia 30 de maio. Não sei se ontem soltaram o boletim, mas no dia 30 de maio, né, às 4 horas, nós temos aqui em São José dos Campos, que é a cidade onde nós vivemos, 571 casos suspeitos, 231 casos positivos, 101 pessoas estão na estatística com casos recuperados, né? E tivemos 11 mortes por coronavírus, né? Então tá aí, então, irmão, já é uma coisa muito séria. Então nós estamos vendo aqui, né, um profissional dizendo pra gente, ó, é sério, não é uma gripezinha, aliás, nem é gripe. Tem diferença assim gritante do que é um sintoma de uma gripe, né, do que um sintoma do coronavírus. Explica pra gente o que é uma pessoa assintomática. Explica essa expressão, porque quando a gente ouve isso na mídia, a maioria das pessoas ficam, né, mas o que é esse negócio de assintomático? Explica pra mim essa definição. Excelente pergunta, viu, meu irmão? Porque às vezes a gente usa alguns termos e fica meio vago, né? Eu vi uma propaganda esse tempo atrás dizendo, se você tiver coriza, fique em casa. Se você é coriza ou tosse... Aí eu pergunto, todo mundo sabe o que é coriza? Né? Então, assintomático é quando as pessoas não apresentam sintomas. Não sintomas, tá? Então, elas não apresentam, continuam com a sua vida normal, mas tem ali a carga viral e está transmitindo para outras pessoas, tem o vírus e está transmitindo para outras pessoas. Que ao terem contato com essa pessoa assintomática, podem ou não desenvolver o vírus. Então, assintomático é isso. Então, quando a gente fala de coriza também, é um famoso nariz escorrendo, né? Como eu falei para vocês, o vírus ele começa a atacar ali as células de revestimento do nariz, garganta. Por isso que são ali os primeiros sinais de que tem alguma irritação acontecendo. E a fase mais grave do coronavírus é quando ele consegue chegar à estrutura pulmonar e ali se torna uma pneumonia pelo acúmulo de líquido, o endurecimento do pulmão e todas ali as alterações clínicas de uma pneumonia. E o agravamento disso, e é importante as pessoas saberem também, é que quando a pessoa desenvolve um processo inflamatório, ali junta muito líquido, a temperatura aumenta, pode ter pus, que é um processo da infecção, da inflamação. E quem é que gosta desse tipo de ambiente? Bactérias. Então, além de eu ter muitas vezes o tratamento com vírus, às vezes eu começo a abrir uma porta de entrada para as bactérias. Eu tenho que tratar o vírus e a bactéria, 2 antibióticos. Vai agravando. O vírus ele também pode espalhar, ele pode entrar ele pode acometer outros órgãos. Por exemplo,
umas características, alguns pacientes apresentam o intestino solto. Por quê? Porque também já evidenciou-se que o coronavírus ele pode ir para o intestino e ali ele acaba causando ali por um período o liberado intestino, a diarreia, e isso pode ser também um sinal que as pessoas às vezes deixam passar desapercebidos. Ele pode ir para outros órgãos. Então, mas a porta de entrada e a maior preocupação é a região pulmonar. Respiratória. Por isso que hoje se vê uma corrida através de equipamentos de ventilação mecânica, respiradores, para que possam substituir essa função fisiológica do pulmão por um período aí que pode ir de 2, 4 até 14 dias, é o tempo em média de um tempo de um paciente internado em unidade hospitalar. De 14, qual que é o tempo? Até 14 dias até é a média. É a média. Pode ser menos, pode ser mais, dependendo do agravo e das demais patologias que o paciente tem. E a grande preocupação dos governantes, Noel, é porque um vírus com uma alta porcentagem de contágio acarreta no sistema público de saúde, né? E então os governantes ficam desesperados mesmo, né? Porque o sistema de saúde por si só, né, o nosso SUS, ele já é, vamos dizer assim, eu converso muito com pessoas que trabalham no hospital municipal, em UTI, ele já é atarefado, né? A gente nunca vai ver no hospital, por exemplo, uma UTI pública, assim, vamos dizer assim, vazia, porque sempre vai ter gente. Agora, com esse tipo de situação, o que acontece? É muito perigoso até, por exemplo, eu estar manifestando esse tipo de sintoma e não ter o tratamento, porque tem outro ocupando a minha vaga por uma outra doença, ou talvez por... Né? Como que você vê essa problemática? É muito sério isso aí, né? É muito legal essa pergunta que o senhor fez, porque o sistema de saúde público ou os demais sistemas de saúde não deixaram de atender as demais patologias. Sim. Tá? Nós continuamos atendendo todas as patologias e continuamos tratando todas as doenças. Tá? Então, o que nós, enquanto serviço de saúde, é orientar para que a gente consiga diminuir a procura do serviço de saúde nos casos mais leves. Mas todo o processo, as cirurgias de urgência, tudo tem acontecido, a gente sempre vai priorizar o contexto do salvamento à vida. Tá? Dentro disso, é importante falar que nós temos o Sistema Único de Saúde. E eu cresci dentro do processo de trabalho profissional, trabalhando para o Sistema Único de Saúde. E eu sou todo profissional de saúde do Brasil tem essa formação, né? É o SUS. O SUS é uma estrutura muito, muito, muito bonita de se ver. Eu sou um defensor do SUS porque eu acredito no SUS. Meus familiares já foram tratados pelo SUS. Eu já tive um acompanhamento pelo SUS. Então, o SUS, ele é uma estrutura que funciona de uma maneira muito bonita de se ver. Só até fazer um comentário interessante. Eu tenho um amigo, ele já até esteve aqui no programa, ele visitou vários países. Ele já visitou desde países da África até na Europa e tal. Ele diz assim que de todos os países do mundo, não tem um sistema assim, tão mais humano do que o SUS, porque em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tiver um acompanhamento médico, você tem que pagar. Paga um seguro, alguma coisa, mas de alguma forma você tem que pagar. O SUS não, né? O SUS, ele, apesar de ter os problemas crônicos em muitos lugares, né, por má gestão, assim, que a gente vê, mas assim, eu penso que o SUS ele tem essa atitude humanitária. Né? Não importa se você é pobre ou rico, né? Se você for no pronto-socorro, estou passando mal, eu for no pronto-socorro, eu vou ser atendido. Né? Eu acho isso bonito no SUS, esse lado humano, sabe? A gente vê muito isso, às vezes, no atendimento das unidades de socorro. Né? De socorro. Pega o próprio SAMU, né? Que é uma estrutura fantástica. Você pega, se tiver um acidente na Dutra e se alguém precisar de atendimento, vai ser encaminhado aqui na nossa região para o hospital municipal. Sim. Que eu também tive a oportunidade de trabalhar lá, conheço e está fazendo um trabalho muito bem feito em relação ao combate ao coronavírus.
Sim. Mas independente se você tem um carro de 200 mil e bateu na Dutra, ou se você tem um carro de 10 mil e bateu na Dutra, você vai Ou Fusquinha. ou você vai ser atendido pelos mesmos médicos extremamente habilidosos, extremamente capacitados, equipe de enfermeiros, equipe técnica de enfermagem, fisioterapeutas. Então, uma estrutura do SUS. É claro que o SUS tem uma demanda gigantesca. Então, aí cabe à gestão pública fazer com que o atendimento do SUS ele possa ser feito de uma maneira cada vez mais rápida para a população. Mas o SUS ele tem uma estrutura de atendimento, ele está buscando se preparar para essa fase, ele tem uma estrutura muito bem montada, mas essa fase do Covid é uma fase nova. Então, ele está se preparando para esse momento, se adaptando a esse momento que é um momento de exceção. Mas dentro da estrutura hospitalar, aqui falando um pouquinho da nossa região, a gente tem números que são muito positivos do contexto de combate e de até o momento de controle. Tanto que o nosso próprio município já tentou até flexibilizar um pouco isso. Essa estrutura de aos poucos ir flexibilizando isso. Isso é uma discussão que entre município, Estado, União, mas os nossos resultados são bons no contexto de controle, mas a gente, como eu disse no começo, nós não podemos abaixar a guarda no contexto de combate e esquecer dos cuidados que estão sendo orientados. Lavagem das mãos, as formas corretas de se manter boas práticas, espirro, tosse, higienização básica de maçanetas, a casa, evitar entrar de sapato dentro de casa, é uma coisa que geralmente a gente não se atenta muito, mas o sapato a gente anda por todos os lugares, depois entra em casa e dá piso no tapete. Então, assim, a melhor coisa é você tirar mesmo o sapato na hora que você entra em casa, higienizar maçanetas, lavagem das mãos, e agora a gente tem o uso da máscara, que é mais um meio de barreira para tentar diminuir a contaminação do povo de uma vez só. E a gente vê que muitos ambientes públicos agora estão obrigando ao uso da máscara, né? Aqui em São José, por exemplo, segunda-feira, a partir de segunda-feira, só vai conseguir entrar no ônibus, embarcar no ônibus, circulares aqui, né, de bairro a bairro, se tiver com o uso da máscara. A rádio aqui fica no shopping centro, aqui de São José dos Campos. Aqui você só entra, você só pode transitar aqui com máscara, né? Então você vê essa preocupação da máscara, né? Só que a máscara também tem um cuidado também, né? Eu não posso pegar uma máscara e ficar usando todo dia, é isso? Como que funciona a máscara... o uso da máscara? Nos ensine a usar a máscara. Não, algumas orientações, isso vai variar muito de tecido para tecido, tá? Nós temos vários tecidos. Mas uma orientação que serve para todas... primeiro, a questão de colocar e retirar, tá? Evitar sempre, colocar a mão na parte da frente da máscara para retirar, porque, como eu disse, a mão é um local que a gente carrega micro-organismos. Então, sempre que for mexer, se possível, fazer higienização com álcool gel para retirar a máscara. Tirou a máscara, sempre tirar pelos elásticos para evitar que eu venha colocar a mão na onde é feita a inspiração e expiração e ficar sempre atento à característica do tecido. Então, se eu, por exemplo, fui lá para... Depois, a partir do momento que houver a flexibilização ou que eu precisei sair de casa, passei o dia inteiro com a máscara, eu preciso chegar em casa e lavar essa máscara para que ela possa ser, então... limpa de micro-organismos que ali estão alojados. Senão eu fico usando a mesma máscara durante um mês, daqui a pouco a máscara está andando sozinha. Então, assim, esse não é um intuito, cria vida. E hoje a gente tem uma estrutura muito interessante que, como virou uma fonte de renda, a gente tem máscara hoje do Batman, dos um monte de coisa. Agora o pessoal inventou. Tem máscara preta, né? O povo está combinando máscara com a roupa, que é extremamente legal. Mas bacana, as máscaras escuras, elas não evidenciam sujidade. Então eu preciso estar atento, por quê? Porque eu preciso higienizar essa máscara, preciso lavar essa máscara. Máscaras de tecido, de outros materiais, máscaras cirúrgicas ou de uso hospitalar, a gente sempre fala que aquela máscara simples, ela tem uma utilidade, uma vida útil de 2 horas utilizando ela constantemente. 2 horas? 2 horas é o ideal a troca.
tá? Mas a gente sabe que o momento é outro. Mas fica atento se ela não está úmida, porque conforme eu respiro, eu umedeço o tecido, o material. Se ela tem estrutura, às vezes ela não está mais protegendo nada, ela está larga. Tem gente que usa a máscara da boca para baixo. A principal canal de entrada de micro-organismo pelo sistema respiratório é o nariz. E aí eu vejo a máscara aqui embaixo. E às vezes as pessoas simples, não têm a orientação certa, mas está aqui embaixo. Ou então a máscara está andando na rua e a máscara está servindo de queixeira. Sim, então, já vi também. Então uma série de coisas. O equipamento de proteção, ele só leva a proteção se utilizado Da maneira correta. bem. Isso mesmo. Né? De maneira correta. Mesma coisa, por exemplo, escovar os dentes, né? Sim. Adianta você ter uma escova de última geração, um creme dental mais caro que aquele que deixa seus dentes brancos em 1 hora, tal, sendo que você não sabe escovar os dentes. Perfeito. Não é a mesma aplicação, Está né? usando um equipamento ou um produto de uma maneira que não é para ser utilizado. Então, praticamente isso Igual os motoqueiros que colocam o capacete no cotovelo. E anda fica de andando moto, com o capacete. né? Equipamento de proteção utilizado de maneira inadequada. Então é Entendeu? isso, gente. Ele vai proteger o cotovelo, mas não a cabeça. Isso mesmo, tá vendo? Então, Exatamente. olha quantas coisas, né? Que a gente estamos aprendendo aqui Sim. hoje, né, Israel? Sim, sim. Então nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa aqui e vamos falar dos nossos irmãos que patrocinam, né? Que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. E depois nós vamos retornar aqui com a nossa conversa, está muito boa. Muito edificante, muito esclarecedora, né? Muitos irmãos aqui elogiando aqui a nossa live, elogiando também o Felipe pelos esclarecimentos, né? O irmão Lúcio, lembra do Lúcio? Um grande amigo. É o nosso brother aqui, né? grande Falou, amigo. ó, esclarecimento imparcial, né? Porque assim, irmãos, a gente não está tomando partido, não estamos dizendo quem é certo, quem é errado. O que nós estamos falando aqui para você é o que os profissionais de saúde estão falando. Se você for conversar com um profissional, com um enfermeiro, com um médico, alguém que você conheça que trabalha na área de saúde, eles vão falar as mesmas coisas, né? Estão falando as mesmas orientações. Então vamos lá para os nossos patrocinadores rapidamente. Vamos lá. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. Ministério do Socorro. Ministério do Socorro. Clama a mim, te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. Isso, Alto Socorro Carlos, né? Se você andou de carro, o carro parou no meio do caminho, né, Joel? Né? Nem me fale sobre isso. Chama o irmão Carlos, que vai te ajudar. Anota aí o telefone, 12997133658, 12997133658. O segundo patrocinador, ele também tem um ministério. É o Ministério da Pregação? A pregação do martelo, né? Rapaz, Martelo. 40 anos agora. 40 anos. 40 anos. Sábado passado, ele foi lá em casa. Foi lá? Foi lá montar um guarda-roupa, reforçar o guarda-roupa. Rapaz, o guarda-roupa tá bom lá, hein? Ficou chique. Marcenaria Carvalho, nosso irmão querido pastor Daniel, Deus abençoe você. Você que está precisando de imóveis planejados, comprou um apartamento, foi na loja, as lojas estão fechadas agora, né? Agora só pela internet agora. Só pela internet, e não cabe no apartamento, não cabe no escritório, nós temos aqui a solução, Marcenaria Carvalho, né? Ótimos preços, Sim, planejamento condições de também. pagamento. Você pode planejar o seu móvel, olha só que coisa linda, né? Marcenaria Carvalho, telefone 12988042639, 12988042639. E a nossa terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Porque né? a saúde começa onde, Sal? Pela boca, né? Nós falamos aqui, né? Que não adianta você ter uma escova boa, Não adianta. um creme dental bom, sendo que você não sabe escovar os dentes. E a Clínica Sorriso 10, ela tem um programa de prevenção, né? Faz uma limpeza de dente uma vez por mês. E isso ajuda, né, você a prevenir doenças bucais, né? No sistema da boca, dos dentes, da gengiva. Amém? Então anota aí o telefone, 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto e último patrocinador
Ele também tem um ministério. Ministério da Restauração. Ministério da Restauração. Esse daí eu gosto. Esse aí você gosta, né? Nós gostamos desse ministério também, que é muito... Felipe, você sabe que tem diferença entre carro antigo e carro velho, né? Você sabe que tem? Já ouvi falar sobre Mas tem, porque carro velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo nele, que ele não anda, dá trabalho, mas você pode transformar ele em carro antigo. E carro antigo tem valor. Tem valor, tem respeito, né? Tem consideração, né? O irmão Creiton, oficina de jateamento e oficina, ele restaura tanto carro como moto também. Sim. Ele pegou um serviço de um Opala. Olha, nós fomos lá semana passada, né? Vimos lá o Opala, praticamente tá na lata, né? Tá na lata, ainda vai pintar, ó, tá lindo o Opala, viu? Vai ser coisa de primeiro mundo. Então anota aí o telefone, 987-080061, 987-080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Agora nós vamos escutar um louvor, vamos ver um louvor, para a gente tomar uma água aqui, e depois nós retornaremos com esse bate-papo, né, muito interessante e esclarecedor. Amém? Deus abençoe e vamos louvar o Senhor agora. Vamos beber uma água. Selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim,
a graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. Que louvor, muito abençoado. Davi Jordão, Deus abençoe, né? O nosso irmão Adilson Jordão, que tem esse canal no YouTube, que gentilmente, né, liberou pra gente estar transmitindo esses louvores abençoados aqui na rádio. Deus abençoe vocês. Muito amém? abençoado mesmo. Olha, tem uma novidade aqui, Joel. O Herbert falou pra nós a novidade aqui. Nós estamos ao vivo. Sabe aonde? No Instagram, né? Meu amigo, nós estamos importantes. Então ficamos famosos aí, rapaz. Até no Instagram agora. Estamos ficando famosos. Deus abençoe os nossos irmãos também que estão nos assistindo pelo Instagram. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas aqui também, né? Essa irmã aqui, o irmão Felipe conhece, Jutália. Quem que é Jutália? É sogra. Sua sogra. Falou que tá com saudade de você. Nós também, aguardando aqui. Não pode visitar ela, né? Só pelo... Eles estão no Ceará, né? No Ceará! Sim, olha! Ceará, terra boa. Além de trabalhar, eles estão auxiliando no pastorear de uma igreja lá, são pastores. Que bacana! Estão fazendo uma obra de pregação do evangelho muito bonita lá, e nós estamos aqui com muita saudade deles, né? Que legal! Que bacana! Irmão Felipe, você sempre foi cristão, evangélico? Como que é o seu testemunho, assim? Conta um pouco da sua história para nós aqui. Minha família é de uma família cristã por parte de mãe, né? Sim. Minha avó tem 92 anos e é uma das primeiras membros da primeira igreja batista de Pindamonhangaba. Olha só! A Valdila, ela começou a caminhada com Jesus, e desde então foi passando para os filhos, os filhos para os netos, e chegou até nós. Eu, quando conheci a minha esposa, né, a Thaís, um beijo para ela. Pode mandar um beijo, irmã. Deus abençoe a sua vida. Minha esposa, que também é profissional da saúde, enfermeira, uma excelente enfermeira. E aí quando eu conheci, nós começamos ali um namoro cristão. Foi na igreja... Na Batista? Isso, eu me batizei na primeira igreja batista de Pindamonhangaba. De Pinda, sim. Né? E aí a minha esposa, a minha namorada na época já era aqui de São José e congregava na igreja evangélica de Pinheiros do pastor Wagner. Sim. Né? Onde meu sogro e minha sogra também congregavam lá. E aí nós ficávamos um domingo lá em Pinda, um domingo aqui, um domingo lá. Que bacana, que legal. Nós casamos, continuamos congregando aqui na igreja evangélica de Pinheiros do pastor Wagner. Um ano depois de casado, nós fomos chamados ao diaconato. Que bênção. E ali nós trabalhamos, e é uma alegria muito grande trabalhar no diaconato. Sim. E pela graça do Senhor, há 6 meses, o Senhor nos chamou aí para o trabalho com o presbitério. E nós estamos ali aprendendo com os presbíteros mais experientes. Amém, glória a Deus. Muito para a gente aprender com o Senhor ainda. Mas foi isso, eu e a minha esposa, a gente começou um namoro, né? Eu lembro que uma das primeiras palavras que a minha esposa disse para mim é que ela queria um namoro na presença de Deus. Olha só. E desde então a gente tem colhido os frutos, né? Nós temos uma filha que também foi gerada em oração. Depois de 2 anos quase, aí o Senhor nos deu uma menina linda. Linda. E parece uma boneca, Joel. Presente a gente estiver andando na igreja, parece uma boneca. Meu Deus, que filha linda, viu? Que bênção. Deus é bom com a gente. E aí Deus tem nos abençoado, tem nos aberto portas para trabalhar em lugares com propósito, né? Acima de tudo, a gente como cristão sabe que o Senhor não nos coloca no lugar apenas para que nós consigamos ter o retorno financeiro, né? O mantimento da nossa casa. Mas o Senhor abre a porta de emprego para que nós ali também possamos fazer algo para o engrandecimento do reino. Sim, com certeza. Então, nós estamos aí. Para testificar, né? Deus abre as portas para a gente testificar da grandeza dele. E a sua infância foi na igreja também? Adolescência? Na adolescência a gente passou por alguns problemas no contexto familiar, né?
E aí eu acabei me afastando um pouco, acho que é um caminho que muita gente toma, né? Acaba se afastando. Geralmente é o comum, né? Quem nasce da igreja dá uma afastadinha, né? Eu costumo dizer que a adolescência é a fase do tchutchu, né? O negócio começa lá em cima. Mas é um processo que... Por isso que é muito importante a gente construir uma infância, um estruturar da criança na presença do Senhor. De quem é Deus? E aí, a partir do momento que chegar nessa fase de maiores perguntas e conflitos, é a gente minimizar, né, esse distanciamento do relacionamento com Deus, que é o que nos norteia. Então, eu louvo a Deus porque com 20 anos eu conheci a Thaís, então ainda muito novo, com 22 anos eu casei, e estou indo aí para quase 12 anos de casados. Né? Então, nós temos uma história na presença do Senhor. Que bênção, né? Eu costumo dizer que o nosso casamento, a nossa vida, ela permanece porque nós estamos na presença do Senhor. É fundamental, e é aquele, né? que nos sustenta e faz com que o amor se renove todos os dias. Amém. E como que foi esse seu interesse pela área da saúde? Você sempre gostou assim? Como que foi? Meu pai, ele é enfermeiro. Né? Ah, tá. Ele é enfermeiro do trabalho, desenvolveu um trabalho muito bonito em Pinda. Sim. Eu lembro de uma frase que me foi dito quando eu conversei com um dos médicos, amigo do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa de muita amizade, sabe? Uma pessoa de um coração muito grande. E aí esse médico virou para mim e falou: você também está fazendo enfermagem? E aí ele virou e me disse assim: se você for metade do profissional que seu pai foi, você será um grande profissional. Então eu nunca esqueci isso, cara. A minha caminhada é fazer o melhor, porque a Bíblia nos diz isso, né? Com certeza. Tudo para a glória dele, né? Fazer tudo como para o Senhor, não para homens, né? Mas eu lembro dessa frase. Que bênção. Eu quero seguir, eu quero que as pessoas, quando olharem para o meu trabalho, possam também se alegrar e dizer: olha, ele trabalhou muito bem, né? Porque o trabalho ele pode até passar, mas o resultado, a sua figura no trabalho, ela permanece. Houve alguém aqui que fez a diferença. Suas marcas, né? E essa é uma característica da enfermagem em si, sabe? Até é muito bonito ver o trabalho dos enfermeiros, da equipe técnica de enfermagem, auxiliares e técnicos, médicos, fisioterapeutas. Só quem passou pelo ambiente de UTI, como eu passei, trabalhando em algumas UTIs, trabalhando agora dentro do atendimento pré-hospitalar, quem já passou por unidades de fechadas, né? Unidades, por exemplo, como quimioterapia, hemodiálise, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas essas áreas. Eu sei o quanto a pessoa ela faz toda a diferença enquanto profissional, porque não dá para você desvincular uma de outra. Você está lá trabalhando, cuidando de vida, sendo um ótimo profissional, mas ao mesmo tempo sendo uma boa pessoa. E é bonito, né? O que eu acho bonito assim na enfermagem é esse compromisso com a vida, né? Esse compromisso com a vida, porque o enfermeiro, ele está ajudando a pessoa a vencer aquela doença, e muitas vezes serve também de consolo pela família, porque a família, nós como familiares, né, Zé, quando a gente tem um parente, um familiar nosso que está passando por uma situação terrível, e nós não podemos fazer nada. E o enfermeiro, é interessante essa figura de enfermeiro. Eu sempre pensei no enfermeiro assim, enfermeiro é enfermeira, né? De uma pessoa que vai nos ajudar. Olha, ela está cuidando. Eu não posso dar banho agora, mas ele está dando banho, né? E muitas vezes as pessoas não pensam assim no enfermeiro, né? E tem a questão, né? Dentro da área da enfermagem em si, a gente tem ali a equipe técnica que faz o trabalho direto do cuidado mesmo. Então a gente sempre, quando tem alguém internado, a gente pede para que o Senhor coloque, né, as mãos dele nas mãos daqueles que vão cuidar. Sim. Porque é o zelo, é o toque. E o toque faz toda a diferença, o olho no olho, sabe, de olhar. E aí você tem toda uma estrutura, enfermeiros, eles fazem um planejamento de cuidado que vai desde a questão da sua alimentação ao horário que você vai tomar medicação, o aprazamento das medicações, que horas que cada medicação vai entrar, em que momento vai ser acionado as equipes de suporte, né, os especialistas para avaliações. Então, há uma estrutura de enfermagem muito bonita, uma estrutura médica muito bonita, fisioterapeutas, hoje, de uma importância cada vez maior, porque eles trabalham com a parte respiratória, né, principalmente, e é onde o coronavírus tem atacado muito. Então, eu que já passei por vários locais, eu posso dizer que a nossa região
Digo pela nossa região porque eu trabalho aqui. Que é o seu campo mas de atuação, eu sei, né? que em muitos lugares nós temos profissionais que fazem todas as diferenças. Então, quando a gente olha aqueles pacientes saindo e as pessoas batendo palma porque se recuperaram, né? Aquela palma é de alegria mesmo por uma vida ter sido salva, mas ao mesmo tempo é o recordar de cada momento, de cada trabalho que foi feito para que aquele momento acontecesse. Sim, um processo É o como processo, um todo, né? É o processo. Às vezes a gente recebe informações de pacientes que nós cuidamos, tem alguns que procuram nas redes sociais, onde você cuidou, mas aquela sensação de gratidão dá sentido ao nosso trabalho, ao nosso acordar de manhã e voltar para casa à tarde. Eu imagino mesmo, cara. Eu admiro muito essa profissão do enfermeiro e nem considero tanto como uma profissão. Eu acho que é um dom, né? A enfermagem é um dom. É uma vocação. É uma vocação. Né? E eu já tem profissão que é vocação, né? Não adianta. Sim, tem profissão que é vocação. E eu já fiquei internado algumas vezes por alguns motivos aí de problemas de saúde. E a gente não tem muito contato com os médicos, né? O médico chega lá de manhã, vê a sua ficha, olha, receita aqui, não receita isso. Mas quem fica ali diariamente com você são os enfermeiros, né? Quem te dá suporte, quem te dá atenção. E às vezes a gente não está numa situação muito boa e ele chega ali querendo te animar, fazendo piada com você, fazendo brincadeira. E é como você estava falando, eu acho que tem momentos aí que você não consegue... tem momentos não, eu acho que não é possível você separar o pessoal do profissional. Você não consegue separar o pessoal do profissional, não tem como. E o pessoal, eu acho que o pessoal, às vezes, nessa situação da enfermagem, o pessoal... Faz toda a diferença. Ele vale mais do que o profissional. Em algumas, não dizendo que o profissional seja descartado, mas em algumas situações... A pessoa, sim, ela precisa do medicamento na hora, mas às vezes ela precisa mais de alguém por perto, alguém para conversar, alguém para alegrar o dia dela, para falar que fazer alguma brincadeira com ela. E isso daí dos enfermeiros que eu sempre admirei, porque sempre quando eu estive nessa situação, né, de estar internado, de estar no hospital, a gente vê, né, a diferença do atendimento do profissional da saúde. É realmente algo que inspira, né? A gente sente isso no dia a dia. É claro que, como toda profissão, a gente sempre espera que o contexto do reconhecimento e da valorização por essa área também venha cada vez mais. A gente sabe que é um público que às vezes precisa de 2, 3 vínculos para conseguir manter ali uma estrutura de salário. Então mas isso não afeta. As pessoas, elas se doam em todo momento. E eu venho de uma família de enfermeiros, né? Então eu posso garantir que a estrutura de cuidado, ela é feita por pessoas que realmente se importam, tá? E esse contato, é uma coisa que é interessante, é que qualquer alteração, por menor que seja, um auxiliar, um técnico de enfermagem vai pegar. Então, às vezes, ali, algo que poderia ser muito grave lá na frente, não se torna grave porque teve do lado ali um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, alguém da saúde, um fisioterapeuta que passou e identificou que, peraí, alguma coisa aconteceu. Aí ele já aciona o médico. Se você colocar aqui nos contatos DR, vai aparecer uma lista gigantesca. Por quê? Porque os médicos realmente não estão o tempo todo lá. Então, eles estão o tempo todo em contato conosco, que fazemos essa organização, administração e gestão dos setores. Então... qualquer alteração, e aí que está, o cuidado do contexto de enfermagem ele se torna tão grandioso porque a vigilância ela é completa em 24 horas. Qualquer diferença, seja para bem ou seja ruim, nós vamos pegar. E quando nós pegamos, a gente consegue tratar, antes que se torne algo pior. E no caso do coronavírus, nesse momento que nós vivemos, é a mesma coisa. O paciente entrou com um jeito, daqui a pouco ele fez febre. Quem é que viu a febre? Foi o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem da UTI. Aí ele vai sinalizar, teve febre. Se teve febre, será que infecção? Será que aumentou? Colhe exame. Aí colhe exame, aí vai entrar com a medicação, vê o resultado, o antibiótico certo. Baixou a febre. Mas só baixou a febre porque foi visto no começo. Então tem uma estrutura importante girando essa engrenagem, que é o auxiliar e o técnico de enfermagem que está lá na ponta. Que benção, né? Muito interessante. Que lindo, né? É um corpo, mas é um corpo que não funciona. É uma estrutura, uma engrenagem. Todo mundo tem a sua importância. E é uma profissão realmente muito bonita. Eu venho de uma profissão onde tem fisioterapeutas, onde tem enfermeiros, equipe de enfermagem,
Sou casado com uma enfermeira, tenho toda uma vida dentro da enfermagem. Amigos muito próximos, médicos, colegas de trabalhos que são sensacionais, fisioterapeutas. Ou seja, a gente pode dizer que a área da saúde é uma área muito bonita. Precisa constantemente estar sendo, né, valorizada. Né? Mas eu tenho a tranquilidade de saber que, pelo menos aqui na nossa região, posso falar pela nossa região, nós estamos em boas mãos. Né? E é interessante também, pensando assim na valorização dos profissionais de saúde, se tem uma coisa que essa pandemia vai nos deixar de lição, entre muitas lições que a gente pode estar anotando e aprendendo, né? É a questão da valorização do profissional de saúde, né? Porque nós, muitas vezes, o que acontece? O ser humano, em geral, ele tem esse problema, né, Felipe? Da gente viver sempre no nosso mundinho. Né? No meu caso, é casa, igreja, família, casa, igreja, trabalho, casa, igreja e tal. E quando acontece uma coisa dessa, eu sou convidado, obrigatoriamente, a sair desse meu mundinho, tomar atitudes e olhar para o próximo, que é o que a quarentena está nos forçando a fazer, né? Nos forçando a fazer. E eu vejo, muitas vezes, o profissional de saúde sendo, vamos dizer assim, vocês estão na linha de frente. Vocês estão na linha de frente. Então, assim, eu acho que está no momento dos nossos governantes e da sociedade em si olhar para os profissionais e dizer, olha, eles têm a sua importância, vamos falar, assim como os professores têm a sua importância também. Eu penso que o que vai deixar de lição positiva nessa pandemia é que a gente vai olhar para o enfermeiro, vai olhar para o médico com os outros olhos, né? Assim como no ano passado, você vê como que a crise é uma coisa interessante, né? As crises são marcas da sociedade de nós. Lembra quando teve greve de caminhoneiro? Sim. Os caminhoneiros pararam, tal, aí foi aquela loucura, todo mundo indo no posto de gasolina, tal. Antigamente, antes da greve de caminhoneiro, a gente não olhava para o caminhoneiro. Hoje, todo mundo respeita o caminhoneiro. Eu mesmo, quando eu vejo o caminhoneiro pedindo licença para entrar, eu dou licença, porque caminhoneiro está levando alimento, está levando combustível, né? Eu acho que nessa crise da pandemia, os profissionais da vez que vão ser mais valorizados, eu acho que a tendência é essa, óbvio, né? Os profissionais da saúde. A diferença é que os profissionais de saúde não podem parar. Não pode parar. Por mais que às vezes você vê em alguns lugares, né? As pessoas falando, mas sempre fica aqui, o que eu vou fazer se eu não for? Sim. Esse é o pensamento que fica na nossa cabeça. Sim. Mas eu peço, até porque é um programa de edificação da fé, né? Esse programa, para que todos que estão nos assistindo, aqueles que são cristãos, que estejam orando mesmo pelos profissionais da saúde. Sim, a nossa oração e gratidão. Continuem orando para que o Senhor continue sustentando. A gente sabe que 20% aproximadamente de pacientes que foram contaminados aí são profissionais que estão diretamente ligados à saúde. Nós temos um número bem significativo de profissionais, enfermeiros, equipe de enfermagem, médicos, terapeutas no nosso país que foram contaminados, alguns, né, até foram recolhidos, o Senhor recolheu. Então, é um momento de exposição muito grande. Então, quando fala está na linha de frente, é porque a gente está mesmo, está paramentado, está fazendo o possível para que as pessoas fiquem bem. Mas o nosso maior, se você perguntar para 100% dos profissionais da saúde, o maior medo deles não é pegar. O nosso maior medo não é... Porque a gente sabe que em algum momento a gente vai ter contato. Né? Nosso maior medo é levar para dentro de casa. Olha só. Então a gente sempre fica preocupado com isso. Isso não é frase de impacto, não, é verdade. Pode perguntar para todo mundo. Qualquer profissional, o medo dele vai ser isso. A gente sempre foi muito cauteloso nisso, né? Então, quem tem criança em casa sabe que às vezes a gente abre a porta de casa, a criança vem igual a Ferrari, né? E vem correndo, e você tem que falar assim, não... Calma! Às vezes é difícil, sabe? Você chega em casa, abre a porta, aí seu filho vem correndo para te dar um abraço, a Amanda vem correndo para me dar um abraço, você tem que falar para a Thaís, não, eu preciso primeiro tomar banho. Então você vai, tira toda aquela roupa contaminada, já fez geralmente a primeira troca na unidade hospitalar, mas a gente vive o tempo inteiro, né, trabalhando, a gente sabe que nós somos
precisamos ser responsáveis pelo cuidado também da nossa vida, mas principalmente da vida daqueles que estão dentro da nossa casa. Então, vou pedir para todos aí que estejam em oração pela equipe multiprofissional da saúde, e realmente eu também reforço com o irmão que é uma área que precisa sim ser valorizada. Sim. Precisa ser bem valorizada, profissionais precisam ser mais valorizados em todos os aspectos, tanto na questão social, né, da sociedade em si, quanto também da questão financeira. A gente sabe que é uma categoria aí que precisa muitas vezes ter 2, 3, 4 vínculos até para conseguir fazer uma renda maior. Né? E aí a gente pede aos governantes mesmo, que olhem com atenção, com carinho, e ora a Deus para que toque no coração desses governantes, para que olhem com carinho, porque nunca se valorizou tanto os profissionais da saúde, pelo menos na minha caminhada até aqui, como tem se valorizado nesses últimos dias. Nesses últimos dias, né? O irmão trabalha no SAMU, né? Hoje eu trabalho no serviço de atendimento de urgência, né, aqui da cidade, e é um local que eu tenho uma alegria enorme de fazer parte. Acredito no trabalho, como eu falei para os irmãos, eu acredito não só pelo fato de fazer parte dele, mas porque muitas vezes pessoas próximas precisaram dele. Sim. Minha mãe ligou para mim essa semana, eu fui para lá, e aí meu pai passou mal, levou até o hospital. Quem levou? SAMU. Olha só. Então, aquela estrutura que eu faço parte ajuda os meus. Então, esse é o Sistema Único de Saúde, também presente no atendimento pré-hospitalar, dentro do serviço de atendimento móvel de urgência. Legal, bacana, né, João? Muito bonito, Samu. Bonito, né? Só fazendo um adendo aqui ao que nós estávamos falando alguns minutos atrás, o Sistema Único de Saúde, ele é considerado o maior sistema de saúde pública do mundo. Do mundo, né? Falando. E é bonito. E é bonito demais, rapaz. Inclusive, o SAMU também é um sistema público, né? Ele é interligado ao SUS, né? Ele é uma dos braços do SUS. É um serviço 100%, não há custo nenhum para a sociedade, né? Na questão do você chamar, já está incluído dentro de tudo aquilo que é feito com o dinheiro da arrecadação de impostos, que é revertida para o Sistema Único de Saúde, e um desses braços é o SAMU, que faz um serviço muito bonito. Às vezes a gente recebe as informações que a tela está cheia de ocorrências e as pessoas estão correndo, terminam, levam um paciente para o hospital, já recebem outra ocorrência, dali do hospital já vão para outra ocorrência, e assim consequentemente. Então, nós temos hoje as unidades básicas, né, que fazem um atendimento de menor gravidade, mas extrema cuidado e extrema técnica, porque precisa estar muito atento, que nem eu falei para vocês, às primeiras alterações de gravidade. E nós temos o serviço de atendimento avançado, né, que é onde tem o enfermeiro médico e o condutor, que também, às vezes nós falamos muito pouco deles. O condutor é são importante. Muito importantes. Eu costumo falar que eles são as pernas do SAMU, porque são eles que vão nos levar até as ocorrências e nos levar até o hospital. Então, é uma cadeia que gira. O SUS é muito bonito. Como eu falei para vocês, num país continental como o Brasil, o nosso, né? São vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, sim. São Paulo tem sua característica, a região Norte-Nordeste tem outra, o Sul, Sudeste tem outra, Centro-Oeste tem outra. Mas o que eu posso dizer da nosso SUS aqui, particularmente São Paulo, interior de São Paulo, é que é uma estrutura de saúde muito bonita de se ver, trabalhando diuturnamente. Amém. Que bonito, né? Muito, muito bonito. Eu já morei em algumas outras cidades, e realmente aqui em São José dos Campos é muito diferente o sistema de saúde, é muito diferenciado mesmo. Está em um nível que as outras cidades têm que correr muito para chegar no nível que está aqui. É uma estrutura maior, né? A gente tem Taubaté também com uma estrutura excelente, muito boa. E depois nós temos as cidades que realmente dependem muito dessas cidades, principalmente da questão da transferência, da referência e contra-referência de encaminhamento de pacientes. Mas foi o que eu falei, nós temos uma boa estrutura, e se deixar falar, eu vou elogiar mesmo. Não, tá certo, tem que elogiar, porque realmente é digno de elogios, digno de aplausos. Agora uma última pergunta aqui, que é uma pergunta, vamos dizer assim, de pessoa para pessoa, né? Eu conheço muitas pessoas que eu pergunto: o que você quer ser da vida? Eu quero ir para a área da saúde. Eu vou começando agora. Eu quero entrar num curso de enfermagem.
E a gente sabe que uma das barreiras da enfermagem para qualquer um, que eu acho que é um grande teste de fogo, é quando ele tem contato com o corpo humano, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas, conheço amigos meus que fizeram o curso de enfermagem, só que desistiu só pelo simples fato de ver sangue. Aí viu o sangue lá, já desmaiou, não é isso que eu queria, tal, essas coisas. Que conselho que você daria para uma pessoa que tem essa vontade de entrar na área de saúde? Qual que é o principal conselho que você daria para essas pessoas? Eu dei aula durante um período, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz quanto enfermeiro. Foi ministrar aula para a equipe técnica e depois eu dei algumas aulas para a equipe de graduação. Mas existem alguns conselhos básicos, né? Sim, a primeira questão é você entender qual é a profissão que você está procurando. O que ela faz? Né? Qual é o campo de atuação dessa profissão? Aonde você vai atuar, direta ou indiretamente? A área da saúde é um leque amplo demais. Você pode começar a trabalhar desde a atenção primária, que é uma área que precisa também ser mais valorizada, que é os postinhos de saúde, saúde da família, que faz o contexto de prevenção, né? Como você pode trabalhar em unidades extremamente avançadas, como uma hemodinâmica fazendo a implantação de stent e desobstrução de artéria coronariana. E por aí vai. Você pode trabalhar com quimioterapia, como você pode trabalhar com cuidado de idosos. Você pode trabalhar num serviço de atendimento pré-hospitalar, como você pode trabalhar dentro de uma clínica médica. Então é um leque muito grande. Então a primeira coisa é conhecer a área. E o segundo, converse com alguém que já faz parte. Foi o que eu falei, né? Eu já venho de uma família que está lá dentro. Sim. Né? Eu vi o dia a dia, né? Eu sei, eu me preparei para isso, eu fui me especializar, eu acabei conhecendo outras áreas, fui para São Paulo. Então, assim, eu pude conhecer bastante da profissão e sempre conversando com pessoas que já fazem parte desta profissão. A gente sempre tem na família alguém que trabalha na saúde, a gente sempre tem alguém na família que trabalha na TI, sempre tem alguém na família que trabalha na parte administrativa, contador. Então, converse. Bate um papo, né? Bate um papo, pergunta qual é o campo de atuação, o que faz? O que faz, né? E aí você vai traçando se realmente você tem o perfil ou não. Tem muita gente que começa e não termina. Ah, porque falhou? Não. Porque percebeu que não tinha a inclinação para aquilo. Não era aquilo que desejava fazer pela vida inteira. Tem outros que no primeiro dia já estiu a bandeira dizendo: é o que eu quero fazer. É o que eu quero para mim. Então, assim, são extremos. Lidar com a vida é o extremo, tá? Um paciente pode estar bem hoje pela manhã e ter uma parada cardíaca à tarde. A mesma equipe que foi lá e deu café para esse paciente é a que vai fazer compressão torácica no paciente. Olha só. Você saiu de algo extremamente simples, que é entregar um alimento, para uma extremamente avançada, que é fazer uma compressão torácica, auxiliar toda a equipe a fazer procedimentos invasivos. Bem complexo mesmo, Então, assim, é uma área que você precisa entender, conhecer e, se possível, conversar com as pessoas. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Pena que está terminando. Rapaz, pena que está acabando aí. Podia conversar até uma hora aqui. Tem um monte de coisa para saber aqui ainda. Glória um monte de pergunta aqui na minha mente. Posso fazer uma? Faz a última. Vamos fazer então. Você analisando aqui, a gente vê que teve bastante casos aqui. Voltando um pouco para o assunto do Covid, a gente vê que teve bastante casos ali na Europa, em que o índice de contágio foi muito grande. E, tendo em vista isso, a gente consegue presumir que talvez por isso a gente tem havido tantas mortes naqueles locais, né, como Espanha, Itália, e agora a gente está vendo também que está tendo bastante contágio assim nos Estados Unidos. As medidas que estão sendo tomadas no Brasil, você acha que elas estão sendo efetivas? Como eu disse, as pessoas vão se contaminar. Tá? Em algum momento a gente vai ter contato com isso. Eu acredito que, quando bem feito, essas medidas elas surtem um efeito desejado. As medidas são como os equipamentos de proteção, elas só dão resultado se eu uso direito. Então, assim, a gente consegue perceber que, quando se fala num contexto de distanciamento social, a gente às vezes falha em alguns momentos. Ninguém está aqui para criticar aquele que sai de casa para trabalhar, porque ninguém mais do que a própria pessoa sabe qual que é a realidade dele. Então, ninguém pode, você saiu, não, calma.
Ninguém aqui está julgando ninguém, porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro da casa da pessoa. Mas a gente sabe que também, se possível, a gente precisa manter um isolamento, um distanciamento social. As medidas, nós aqui no Brasil, somos um país mesmo, que apesar de todas as situações adversas, somos um país que o Senhor tem tido muito cuidado conosco. Porque esse vírus atravessou todo o oceano para chegar até aqui. Então, nós já vimos o que aconteceu em outros locais. Então, a gente tem a oportunidade de fazer o que deu certo e não fazer o que deu errado. Então, a gente tem a oportunidade, a gente é a pontinha ali, depois daqui não tem mais. Então, a gente tem a possibilidade. As medidas estão sendo eficazes quando a gente traz a característica de um país que ainda está subnotificado. Então, assim, eu tenho esses números que foram ditos aqui, de relação a contaminados, mas esse número pode ser muito maior. Sim. A gente não conseguiu fazer testes. Que é os dados oficiais só, testes, né? Em todo mundo. Não é todo mundo. Então, vale a pena a gente continuar mantendo o cuidado do distanciamento social e todas as orientações que são entregues. Nós tivemos aí uma troca de ministro da Saúde. O ministro novo manteve as mesmas orientações. Porque nesse momento, onde tudo é novo, a gente precisa ser o mais cauteloso possível. Mais uma vez eu digo, eu não vou apontar o dedo para aquele que saiu de casa para trabalhar porque precisa, mas se possível, eu acredito que dentro de tudo que está acontecendo, o governo está tentando disponibilizar os recursos, o auxílio, tem esses R$600 que está sendo disponibilizados, tem outras medidas que os próprios municípios estão adotando para tentar garantir o mínimo para as pessoas, acordo com as unidades empregadoras para que não façam demissões em massa, muita coisa acontecendo, mas a gente não pode deixar as orientações básicas. Primeiramente, distanciamento, cuidar dos nossos idosos, daqueles que estão no grupo de risco, atentar à higienização e a cuidados de boas maneiras, e sempre que for sair de casa, utilizar a máscara e ter sempre o álcool gel disponível para a limpeza das mãos em caso de emergência. Eu acredito que tenha sido e está sendo positivo. É que, infelizmente, mesmo no positivo, a gente tem bastante números graves e negativos. E você acha que deve perdurar por mais algum tempo essa? Sim, eu acho que ainda tem mais aí, a gente vai ver esse prolongamento, a gente vai chegar no momento em que nós vamos atingir, pelo menos as últimas orientações é que o pico será nesse mês de maio, então nós vamos atingir aí o pico e depois nós vamos fazer como os outros países, começar a flexibilizar aí a questão do distanciamento. Mas esse mês de maio ele é muito importante, a princípio os estudos estão dizendo que no Brasil vai ser o pico, depois ele começa a descer e aí as orientações vão sendo outras. Se a gente parar para pensar, no começo usar máscara de pano não era indicado, agora já é. Então a gente precisa estar sempre atento às orientações que vão sendo passadas. Sim, tá? bem atento. E sendo cuidadosos, tá? Amém. Então tá aí, então. Mais esclarecimentos. Bem esclarecido. Excelente pergunta também. Uma pergunta bem feita, né? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aí pela audiência de cada irmão, né? A irmã Cidinha aqui, é enfermeira lá em Cachoeira Paulista. Eu tenho contato com ela, né? Deus abençoe. Irmão Valdir, lá da... Bênção. Valdir. Um amigo. Irmão nosso aqui, Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Então vamos orar, então, pastor, irmão Felipe, ora a Deus pelos profissionais da saúde, também por todos aqueles que estão, né, tendo essa dificuldade também, tanto econômica também, como também estão passando por essa situação de ter o Covid, também estão internados, né? Então vamos orar por essas pessoas. Eu aproveito também, pastor, para falar que acima de tudo isso, né, está o nosso Deus. Isso, aquele que nos sustenta. Eu costumo sempre dizer que o Senhor é o nosso escudo, Ele é o médico dos médicos. Então, o povo de Deus agora ele tem um papel muito importante, que é não se desesperar. As pessoas precisam olhar em nós e ver a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. A sabedoria vindo do alto. A palavra diz, se a gente estiver passando e estiver perdendo um pouco disso, a gente tem que clamar que o Senhor nos dá.
Então, vamos também, como povo de Deus, continuar orando, firmes, fazer a nossa parte, né? na esperança de que tudo isso vai passar e na certeza de que Deus tem cuidado de todas as coisas. Amém. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por este programa, Senhor, que tem o objeto, Senhor, central de edificar vidas. O objetivo de levar a Tua palavra, de levar, Senhor, orientações importantes para o dia a dia dos Teus filhos e para evangelizar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está atenta, que ouviu, que ainda irá ouvir, Senhor, esta mensagem, esse momento de conversa, que sirva, Senhor, de edificação, de ensinamento, de orientação para todos que ouvirem. Obrigado, Senhor, nós oramos pelos aqueles que estão na linha de frente, oramos, ó Deus, pelos profissionais de enfermagem, pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelas assistentes sociais, por todas as unidades hospitalares. Obrigado, Senhor, pelos motoristas, obrigado por aqueles que não podem parar, que o Senhor sustente, Senhor, e proteja-os, ó Deus, de todo tipo de agravamento da sua saúde. Senhor. Aos que estão passando pelo processo de enfermidade, seja do Covid ou não, que o Senhor possa derramar sobre eles saúde, Pai. Que o Senhor possa soprar sobre eles saúde, ó Deus. Que eles possam ter, Senhor, a sua saúde renovada e possam surpreender até aqueles que têm cuidado deles, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por todas as igrejas que têm se esforçado em continuar levando a palavra, que têm ali se preparado dentro dos canais de comunicação, que não têm deixado de pregar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada sacerdote, derramando sobre eles, ó Pai, a sabedoria vindo do alto para continuarem sendo voz de Deus neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, e nós cremos, ó Pai, que ao passar de tudo isso, nós sairemos, ó Pai, fortalecidos, nós sairemos, ó Deus, mais próximos de Ti, nós sairemos, ó Pai, mais íntimos do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por este momento. Toda a honra e toda a glória pertencem a Jesus. Se fazemos algo é porque o Senhor nos capacitou. Que o Teu nome seja honrado em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, colocamos todos que estão nesse momento ouvindo na concha das Tuas mãos e também colocamos o nosso agradecimento diante de Ti, Pai. Louvado seja Deus pela palavra, louvado seja Deus por este programa, louvado seja Deus pelo Teu cuidado para conosco. Assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Felipe. Obrigado. Deus abençoe pela disponibilidade. Obrigado, Joel. Eu que agradeço, Saulinho. Que Deus abençoe. E tem um aviso para você. Esse programa estará disponível a partir de segunda-feira no nosso canal no YouTube. O nosso canal, tem um canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz, e nós estaremos disponibilizando esse programa. Você pode estar, eu vou estar compartilhando o link na minha rede social. Você que ainda não é meu amigo na rede social, no Facebook, faça o convite, manda um convite para mim, que eu vou te aceitar com todo amor e carinho. Amém? Deus abençoe vocês e até sábado que vem com mais um programa Aos Pés da Cruz. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos, que a
tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos.